Olá, eu sou o Victor Fontana e este é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá Pedagogia Cristã, matrículas abertas para o nosso curso com Igor Miguel, disciplina isolada do DCH, Deus, Cosmos e Humanidade, você não pode perder, também estamos com matrículas abertas, seminário de fé cristã e ciência, temos novidade, ABC2 sempre produzindo conteúdo para você. E além disso, quimeras, discussão bioética forte, vamos falar sobre isso também. Preservação ambiental, quanto que nós temos de planeta intacto até o momento? Anvisa, Covid-19, novos testes de vacinas aqui no Brasil? Temos sim. Uma boa notícia para dar sobre a crise da pandemia que nós estamos atravessando. E na nossa entrevista em profundidade, nós chamamos o doutor, professor Fernando Mattioli Vieira, especialista em manuscritos do Mar Morto, para falar sobre manuscritos, os documentos de Qumran e também novas descobertas em Israel de novos documentos ali do Mar Morto. Então fique ligado porque o Destaque ABC2 começa agora. Pedagogia Cristã. Quando um curso chega à sua 5ª edição, é porque tem qualidade e porque tem demanda. E se você é uma das pessoas que nas edições passadas do curso de Pedagogia Cristã com Igor Miguel ficou na vontade, mas queria fazer em algum momento no futuro, a sua oportunidade chegou. Até o dia 10 de maio, as inscrições estão abertas para o curso, que vai ter a duração aí de 30 horas, são 30 horas de curso, com 20 videoaulas em 4 meses de curso. Então, você tem até o dia 10 de maio para fazer a sua inscrição em Pedagogia Cristã. Aí você fala, não, o que eu queria mesmo não era Pedagogia Cristã. O que eu queria era a pós-graduação reconhecida pelo MEC. Deus, Cosmos e Humanidade, para o diálogo entre fé e ciência. Muito bem. Se você queria isso, você tem a oportunidade de se matricular nas disciplinas isoladas do DCH. Eu não me matriculei no curso inteiro, mas eu quero fazer só uma disciplina. A 3ª disciplina isolada do DCH está disponível, disciplina ministrada pelo professor Guilherme de Carvalho. E as inscrições vão até o dia 29 de abril. Cosmovisão Cristã e Teologia Natural. Você pode fazer a sua inscrição, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Além disso, nós temos os nossos seminários online de fé cristã e ciência, eles estão a todo vapor, e a próxima cidade a receber o nosso seminário, que é online, então você não precisa estar necessariamente na cidade para ver, mas é destinado ao pessoal da ABC2 que está na cidade de Belém do Pará. Então você pode ficar ligado nas nossas redes sociais, na ABC2, Instagram, Twitter e mesmo aqui no canal do YouTube da ABC2, que se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like no vídeo para que você esteja sempre ligado das novidades da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Toquem a sirene da bioética porque temos aqui um problema difícil de resolver, quimeras entre macacos e humanos. Se você não sabe o que é quimera, fica a minha recomendação para que você assista Full Metal Alchemist. Brincadeiras à parte, ficção científica bem à parte, no caso, quimeras é a maneira que a gente se refere a experimentos que envolvem mais de uma espécie. E pesquisadores divulgaram na revista The Cell, recentemente, pesquisas com embriões produzidos em laboratório de macacos com células humanas. O que foi divulgado por eles é que esses embriões com células-tronco humanas sobreviveram até 20 dias, então houve uma possibilidade de sobrevivência, até mesmo multiplicação de células, durante um período curto de tempo, mas aconteceu, tendo uma composição de até no máximo 7% de células humanas.
O estudo ele é importante para expandir as fronteiras do conhecimento biológico, evidentemente, a observação da interação entre essas células de espécies diferentes, e os proponentes desse tipo de pesquisa afirmam até que em médio, longo prazo, na verdade é perder de vista, sem um limite de prazo, para ser bem honesto, eles até mesmo especulam a possibilidade de produção de órgãos para transplante em laboratório. Evidentemente, isso é uma realidade bastante distante e esse tipo de experimento suscita muitas discussões no campo da bioética, porque tudo que envolve pesquisar elementos genéticos do ser humano e introduzir células humanas gerando vida em ambiente de laboratório vai suscitar debates enormes a respeito da bioética. Os pesquisadores, especificamente desses experimentos, afirmam ter consultado diversos bioeticistas antes de iniciar o processo de pesquisa e de experimentos, mas com os resultados divulgados, já há alguns bioeticistas colocando freios nessa história e dizendo, olha, essa é uma questão complicada que precisa ser discutida em um espectro mais amplo, por mais pessoas, por mais gente. Até porque os supostos benefícios de uma pesquisa como essa também são algo a ser observado. Portanto, a gente tem aí uma bela de uma confusão, na verdade, um belo de um imbróglio, um conundrum, mas também uma possibilidade de avanço científico gigantesco. Preservação ambiental, ecossistemas intactos correspondem a apenas 3% do planeta hoje. A pesquisa foi divulgada pelo periódico Frontiers in Forests and Global Change, e ela tenta ser exaustiva em relação aos ecossistemas da Terra e a sua interação com o ser humano. E a verdade é que a humanidade alterou 97% dos ecossistemas da Terra, do planeta, segundo essa pesquisa. O mais impressionante é que entre esses 3% intactos, apenas uma pequena parcela está em região de reserva ambiental, de proteção ambiental. A gente está falando de apenas 11% estar em área protegida, o que significa que desses 3% aqui, a maior parte está em área não protegida. Dentro do conjunto universo, se você quiser pensar, 2,7% está em área não protegida e apenas 0,3% dos ecossistemas que nos interessam aqui, dentro desses protegidos, estão em área protegida. 10% dos 3%, portanto 0,3%. O que significaria que gestores públicos, de acordo com esses pesquisadores, precisariam ampliar as fronteiras de reservas ambientais, de áreas de proteção ambiental. Mas, além disso, esses mesmos pesquisadores esperam que esse tipo de dado provoque no gestor público um desejo de reintrodução de espécies em lugares já alterados por seres humanos e pela reconstrução de ambientes que foram já alterados por seres humanos. E isso poderia fazer com que a Terra preservasse a vida da maneira como a gente a conhece hoje. Tão importante quanto preservar é recuperar determinadas áreas, determinados biomas. Boas notícias no combate à Covid-19? É uma boa notícia um tanto tímida, mas ainda assim uma boa notícia. A Anvisa liberou o 6º laboratório a produzir testes de vacinas contra o SARS-CoV-2 em território brasileiro. Trata-se da vacina SCB 2019, do laboratório SCB, que é um laboratório chinês, a fazer testes da fase 2 e 3 aqui no Brasil. Por isso que é uma notícia boa, um pouco tímida, porque
por estar na fase 2 e 3, ainda estamos aqui um pouco distantes da viabilidade de aplicação dessas vacinas aqui no Brasil. Entretanto, já é o 6º laboratório a realizar esses testes em solo brasileiro. O primeiro deles foi o laboratório AstraZeneca, Oxford, o consórcio AstraZeneca Oxford, lá em junho de 2020. No mês seguinte, a gente liberou a Sinovac, que faz, junto com o Butantan, a Coronavac. Então, as duas vacinas que hoje são aplicadas no Brasil, Oxford, AstraZeneca e Coronavac, tiveram seus testes iniciados em junho e julho do ano passado, liberados pela Anvisa. Também em julho, nós tivemos a liberação da Pfizer-BioNTech. Essa nós ainda não temos no Brasil. Teremos já temos alguns contratos em andamento para que tenhamos essa vacina sendo aplicada no Brasil, amplamente utilizada em território europeu, Israel, Estados Unidos. Desde agosto do ano passado, temos a Janssen sendo testada aqui no Brasil, vacina da Johnson & Johnson. Aliás, companhia da Johnson & Johnson, que é a Janssen Cilag, produzindo essa vacina e testando aqui no Brasil desde agosto do ano passado. Em abril desse ano, no começo desse mês, no dia 4, a Medicago, que é uma subsidiária da GSK, também teve os seus testes autorizados aqui no Brasil. Portanto, a gente tem 6 vacinas sendo testadas no Brasil, sendo que delas, 4, nós temos amplo conhecimento do seu funcionamento, o que é certamente uma boa notícia, embora nós ainda precisemos ter essas doses no Brasil para aplicá-las em escala maior. Se vacinas dependem, e muito na sua pesquisa, do diálogo global, internacional entre pesquisadores, outros assuntos, dos mais variados, cada vez mais ganham esse aspecto de diálogo global. Entre eles, os estudos dos manuscritos do Mar Morto, dos documentos de Qumran. Esse é um dos grandes desafios que o professor e doutor Fernando Mattioli Vieira, da Universidade de Pernambuco, tem para realizar as suas pesquisas em manuscritos do Mar Morto. Em especial, quando surgem notícias novas de descobertas de documentos naquela região, como aconteceu, de fato, recentemente divulgada ali em Israel, região sul do Mar Morto, onde novos documentos foram encontrados. Para conversar com a gente sobre comunidades de Qumran, manuscritos do Mar Morto, esclarecer um assunto que é muito abrangente, um assunto que é também um tanto complicado, nós recebemos precisamente ele, professor doutor Fernando Mattioli Vieira, uma das autoridades no assunto aqui no Brasil, para conversar conosco aqui no Destaque ABC2. Então, fiquemos com ele, doutor Fernando Mattioli. Para falar conosco sobre documentos de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, nós estamos aqui com o professor doutor Fernando Mattioli Vieira, da Universidade de Pernambuco. Muito obrigado por aceitar o convite, tão prontamente nos atendeu. Muito obrigado, viu, Fernando? Obrigado, Vitor. Para mim, seu convite foi bastante inesperado, né? Mas assim, eu só tenho a agradecer você, e eu acho que o que me motivou bastante a aceitar esse convite foi ter analisado a qualidade do que você tem feito ali. Depois eu dei uma vasculhada, né? Falei, poxa, deixa eu ver primeiro, né? Quem que é o Vitor Fontana, né? E assim, eu fiquei super satisfeito, tá? Então, eu agradeço esse convite, agradeço pela possibilidade de estar participando desse projeto que é mais amplo, né? Eu estou sendo aí uma porcentagemzinha bastante pequena, e eu espero trazer uma contribuição para o teu canal, e eu acho que, mais que tudo, uma contribuiçãozinha, né? Um pequeno conhecimento que essa colega que vai assistir o teu canal, se eles conseguirem guardar alguma coisinha, eu vou ficar muito feliz com isso. Tá? A alegria é nossa, a alegria é nossa. Eu fico lisonjeado, professor, eu fico lisonjeado. Bom, deixa eu começar pelo começo, porque o que acontece é o seguinte, a gente ouve falar muito em manuscritos do Mar Morto. Quem está em São Paulo, pelo menos,
nos últimos anos teve até exposição no MASP, que Isso. não foi uma exposição fixa, né, obviamente, mas houve uma exposição no MASP, a gente ouve falar, mas a sensação que eu tenho conversando com as pessoas é que muitas vezes elas não sabem exatamente do que se trata. Às vezes elas até sabem, eu sei que tem alguma coisa do Antigo Testamento lá, não sei se um fragmento ou um pedaço, mas eu acho que as pessoas não sabem da amplitude do que são esses documentos, do que é a comunidade que colocou, que guardou aqueles documentos e o que os documentos dizem a respeito da própria comunidade também, de que não é só documento do Antigo Testamento que tem ali, ou da Bíblia hebraica, para quem não é cristão, para quem é judeu, o Tanakh, né? Mas eu acho que seria interessante a gente tratar exatamente do que está ali, o que são esses manuscritos, como eles foram descobertos. Quando a gente fala de documentos de Qumran, do que a gente está falando exatamente? Certo, Vitor. Assim, as dúvidas que acabam chegando para mim aqui, né, elas pairam muito sobre esses questionamentos que você acabou de levantar também, né? E esses questionamentos parecem simples, mas ao final eles não são tão simples assim, porque eles estão sempre bastante intrincados com outras questões, né? Então, já houve um problema muito sério em quem trabalha com a historiografia desses documentos, né, em você criar conceitos, e esses conceitos, em geral, tá, isso não acontece só para o estudo dos manuscritos do Mar Morto, esses conceitos são muito extensos, eles procuram dar respostas para muitas coisas ao mesmo tempo, e isso prejudica, inclusive, o estudo, certo? Então, eu até vou tentar pontuar, né, uma coisinha de cada vez, para ao final, Vitor, eu falar sobre, talvez, eu sei que isso não é fácil também, falar sobre significados, né? O que significam esses manuscritos, certo? Uhum. Então, eles chamam-se manuscritos do Mar Morto, Vitor e colegas, né? Uma vez que eles foram todos encontrados na orla do Mar Morto. Então, isso já dá esse nome para eles. Contudo, é um nome genérico, certo? Por quê? Porque são vários sítios, né, que existem ali na região do Mar Morto, lá em Israel, né? Então, do lado esquerdo você tem o deserto da Judéia, do lado direito o Mar Morto, e uma faixa ali, onde você encontra centenas de cavernas, e esse nome genérico, ele é usado para você tentar abarcar com todos os textos encontrados em cavernas diferentes, tá? O que ocorre ali é que existem, e essa palavra ela pode parecer estranha, mas ela é muito apropriada, são coleções, tá? Então, são coleções que esses textos, eles possuem harmonia, porque eles são provenientes de um mesmo lugar, eles são escritos pelo mesmo grupo, né? Então, essas coleções diversas compõem esses manuscritos do Mar Morto. Então, elas são de tempos diferentes. Nós temos manuscritos que são do século V até 5 antes de Cristo, né? E vamos ter textos que são do século II até o período da revolta, da segunda revolta judaica, por Bar Kokhba, né? Em algumas cavernas ali você tem textos e outros documentos de caráter material que tratam disso, né? Então, em tese, a gente não pode misturar tudo, mas esse nome ele acaba servindo, né, para dar uma amplitude maior, mas trata especificamente, né, e isso o nome ajuda a saber, que são de manuscritos, embora nós tenhamos documentos de natureza material também, Perfeito. tá? Quando a gente fala de documentos de natureza material, a gente está falando não necessariamente fragmentos de texto, é isso? Justamente, embora, e isso os arqueólogos sabem melhor que nós historiadores, né? O texto, ele também possui uma materialidade, Perfeito. tá? Isso é bem bacana, né? Inclusive, esse texto, ele está presente em alguma coisa que é o suporte da escrita. Esse suporte é muito interessante, porque ele também diz sobre uma evolução das coisas,
tá? Agora, só para voltar nesses materiais, você provavelmente vai me perguntar depois sobre alguns fragmentos que foram encontrados numa região mais ao sul, agora, do Mar Sim. Morto, né? Tem um cesto, né, que foi encontrado lá, que ele é muito antigo, e ele não seria um manuscrito do Mar Morto, mas também ele não estaria próximo dessa ocupação que vai acontecer, sobretudo com a destruição do Israel do Norte. A gente vai ter uma migração de comunidades, né, um fluxo migratório muito grande dessas populações ou comunidades do Israel do Norte em direção a Judá, né, e algumas delas vão se fixar ali na região do Mar Morto. Então, nós temos materiais, né, desse período, temos anteriores, como esse cesto que eu falei, que tem uma datação muito antiga, de milênios anterior, e até períodos depois de Cristo. Então, os manuscritos são um pouquinho mais localizados, mas a presença humana na região, ela é muito extensa, tá? Perfeito. O que denota necessariamente mais de um grupo, né? Quando a gente Justamente. geralmente a gente fala da comunidade de Qumran, a gente está falando de um grupo muito específico que guarda um determinado conjunto dessas coleções. É mais ou menos isso. Isso, positivo. Eu vou chegar neles agora, né? Então, dentre essas coleções, Vitor e colegas, o que vai acontecer é que no ano de 1947, né, aquela historinha que alguns acham que é uma historinha, na verdade é um conto, é uma história apócrifa. Ali um jovem beduíno estava pastoreando suas ovelhas, joga uma pedra, né, numa fenda e ouve um barulho de um vaso quebrando, ele vai lá e faz, né, uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Esse lugar especificamente é um platô, né, uma área a norte do Mar Morto, que está a mais ou menos 42 quilômetros distante de Jerusalém, né? Perfeito. Então, ali, aquela área, esse platô de Qumran, ele também já havia sido ocupado desde o século VIII antes de Cristo, né? Ele passou por diferentes fases de habitação, e aí tem uma discussão que eu vou colocar mais à frente sobre esses textos, né? Porque eles são textos característicos desse período que nós chamamos de Segundo Templo, tá? Entre o século 6 ou 5 antes de Cristo até o século I ou talvez até 2 depois de Cristo, né? Quando esse Segundo Templo ele é reconstruído com a contribuição dos persas e é destruído posteriormente pelos romanos. Então, esses manuscritos, eles são desse período, tá? E esse período acaba sendo esse mais destacado na literatura, provavelmente esses sites que os colegas veem, né, na internet, vão ressaltar sempre esse período e tentando associar os manuscritos do Mar Morto com isso aí. Agora, esses textos encontrados nesse platô de Qumran, que você subindo nele, Vitor, você vê o Mar Morto a 2 quilômetros de distância ali, né? Um lugar bastante interessante. Ele é muito propício para a ocupação humana também. Então, ali, nós vamos ter um total de 11 cavernas descobertas. Essas 11 cavernas, elas vão alternar, né? A maioria delas possui material textual, né? Mas outras vão possuir também materiais que são próprios do estudo arqueológico, né? Nós vamos ter ali esses vasos de cerâmica, foi realizado um estudo muito importante neles para saber a proveniência deles, se eles foram feitos ali em algum lugar do Mar Morto, ou eles vieram de uma outra região e foram trazidos, né? Copos de medida, materiais em couros, né, que estão presentes nesse lugar.
certo? Inclusive, sobre esses suportes da escrita, que eu comentei brevemente agora há pouco, né, falando para você que esse suporte da escrita, ele tem uma evolução, ele vai acompanhar a escrita, ele também tem uma materialidade, né, nós vamos ter esses textos, basicamente, em couro ou Uhum. papiro, tá? Perfeito. O que isso é muito bom, né? E já você consegue provar a difusão desse material, que ele chega bastante antes, né, desse período do Segundo Templo, mas ele ali é utilizado em larga escala. E você começa a ter também o desenvolvimento, né, e isso vai ser uma contribuição do que os estudos dos manuscritos do Mar Morto vai possibilitar para a gente, né, um estudo da codicologia. Você consegue ver ali, né, já a utilização de folhas de couro sendo amarradas, né, na Tá. lateral. E isso é a origem do códice, né? Perfeito. Então, nós temos uma ciência chamada codicologia, né? Normalmente esses estudos de códice, eles se concentram no final dos séculos que nós chamamos do período da antiguidade, século IV e século V. Então, os Isso é manuscritos... materialidade do texto puro. Isso é materialidade do texto puro, né? Porque você está estudando como é que o, entre aspas, livro está sendo confeccionado. Justamente, porque se você pegar alguns papiros, por exemplo, eles conviveram conjuntamente ali, né? O rolo de Isaías, que é o mais extenso. Puxa, Vitor e colegas, mas me desculpa, eu não vou lembrar a extensão exata, né? Mas ele é muito grande. Você tem que jogar esse rolo no chão e vai rodando ali até chegar ao final. Mas é muito extenso, né? Então, eles já começam a desenvolver, e ali aquela região, né, ela prova isso para a gente, que já começa um desenvolvimento do códice com a intenção de facilitar, né, a difusão textual. E isso é uma coisa simplesmente fantástica, né? A gente tem o livro hoje e parece uma coisa que não passou por uma evolução, você entende? Sim. Mas se você pega tudo isso vai ter uma história, né? E essa história talvez ela esteja começando ali, né? E isso é importante para a nossa sociedade ocidental, entendeu? Você queria perguntar mais alguma coisa, Vitor, Não, agora? é fascinante porque sem esse desenvolvimento a gente não tem as bibliotecas como a gente conhece hoje. Eu fico imaginando uma sinagoga ou um outro ambiente que armazenava esse tipo de documento quando você tinha apenas rolos. Realmente você teria que ter uma quantidade de vasos muito grandes para Uhum. armazenar esses rolos todos. E a chegada do códice vai facilitar muito, inclusive em ponto de vista de armazenamento, catálogo, esse tipo de coisa. Justamente. Mas é interessante que lá, né, isso não estava em pleno desenvolvimento, né? Então, o jarro de barro e esses rolos, né, em papiro, sobretudo, eles se fizeram presentes, né, eles se fizerem uso em grande extensão. E quando encontram aquelas cavernas, que na verdade algumas não são cavernas, essa coisa de você explorar com metros e metros de profundidade, são na verdade grutas, tá? Eles acharam a gruta ali e encaixaram esses vasos lá, né? Alguns historiadores falam que ali, na verdade, não atuou, não foi o local de produção desses textos, e que essas grutas, elas eram, na verdade, uma espécie de guinizá, né? Tá, Então, a guinizá é um depósito depósito. para o judeu, né? Por quê? Já por uma ideia desenvolvida há muito tempo atrás, Vitor, possivelmente no período do Primeiro Templo, onde você vê uma consideração muito forte no livro de Jeremias, que fala que esses textos, eles não deveriam ser devotados à destruição, entende? Tá. Por quê? Porque há uma sacralidade, né? Eu falo às vezes para os meus alunos que muita gente, se vê alguém rasgando uma folha da Bíblia no meio da rua, essa pessoa vai ser provavelmente linchada, né? Até hoje, né? Até hoje, certo?
Então, eles também entendiam que aquele material, veja, nós tratamos da materialidade do texto, né? Isso se converte para um ponto de vista espiritual e você precisa tratar esse material de uma forma completamente diferente. Então, deixe lá, né, em uma guenizá, deixe ele reservado e o tempo dá condições disso. E como Adonai é o Deus, né, então é responsabilidade dele, ele está bem ciente do que vai acontecer com aquele texto. Então, alguns historiadores e biblistas, né, acreditam também que ali foi uma espécie de guenizá em que esses textos eram armazenados, eles só foram deixados lá, mas na verdade não teria havido uma comunidade que o redigiu e que considerava eles ali naquele espaço chamado Qumran, certo? Perfeito. Mas já eu comento sobre isso. Então, tentando dar essa pincelada para construir um quadro, né, para todos os colegas que vão nos acompanhar, o Vitor, eu diria um pouco mais também, né, sobre o idioma em que esses textos foram escritos, né, eles são escritos em hebraico, eles seguem uma tradição bíblica, embora naquele período eles vão ser redigidos aí entre o século 3 e século 1 depois de Cristo. Esses que estão em Qumran. Eu vou falar basicamente deles agora, tá? Por favor, não me culpem aí por qualquer confusão. Então, esses textos, eles vão seguir uma tradição literária antiga, né? O passado, ele tem uma força muito grande, tá? Eles não desprezavam o novo, mas era o passado que dava esse cadinho, né? Esse, esse contorno para o que deveria ser feito ali. Isso vai estar muito presente no hebraico, ele é utilizado ali, a maior parte dos textos são em hebraico, embora você tenha também textos que são do idioma da época, que é o aramaico, algumas porções, e alguns textos também em grego, e chama bastante atenção, né? Porque o grego, a partir do século IV, Vitor, nós vamos ter o domínio grego dessa região, né? E por Alexandre, né? E aí a região da Palestina, a Judéia, ela se torna um palco de disputa até a chegada dos romanos em 67 a.C. Vai ser bastante disputado entre os Seleucidas da Síria e o Egito Ptolomaico, mas tudo é uma tradição grega para aquele contexto inteiro e Judá, né? A Judéia está bem ali no meio. Né? Então havia Seja o projeto Seleucida ou o projeto egípcio de Ptolomeu, são projetos de helenização, ambos, né? Justamente. E assim, eu falo que na política, o idioma da política era o grego. Tá. Você entende? O idioma da política. Mas esse idioma das tradições, ele era o hebraico. Entende? Então, de qualquer maneira, nós vamos ter alguns documentos escritos em grego ali, principalmente aqueles que vão estar relacionados com uma versão, né, da Septuaginta, que eu sei que você já comentou nos teus vídeos aí anteriores, certo? Esses textos também, o Vitor e colegas, né, eles são de gêneros textuais diversos, tá? Isso é muito interessante, tá? Não é uma coisa exclusiva desses textos de Qumran. Isso vai acontecer na antiguidade também, se você pegar a composição da epopeia de Gilgamesh, que começa lá no final do terceiro milênio, né, com os sumérios, e vai ser redigida posteriormente em acadiano, vai chegar até o Império Assírio, né, você vê porções que misturam gêneros textuais diversos, inclusive incorporações de textos que são que não pertencem àquela ideia central do texto, né? Então, na epopeia de Gilgamesh, você tem o relato do dilúvio. Esse dilúvio que inspira o dilúvio bíblico, ele está presente ali, né? Na epopeia de Gilgamesh. Então, é a fusão de textos. E isso é muito interessante, porque
havia uma liberdade muito grande, liberdade tal qual nós não temos hoje, porque existe uma coisa hoje chamada direitos autorais. Quando eu escrevo um texto, eu não quero que o Vitor pegue o meu texto, né? E use o meu texto sem dar referências à minha pessoa, certo? Sim. E é assim que a gente acaba fazendo as coisas hoje, né? E isso não existia É. nessa antiguidade, né? Você Tem tá um doido caso, para falar alguma coisa, tem um né? caso muito interessante disso que você está mencionando, que é um caso assim quase que cópia, que é no livro de Provérbios você tem a regra de Amenemope, assim, a similaridade é gigantesca entre as duas coisas. E houve a liberdade do compilador ali do livro de Provérbios, nos escritos, né, da Bíblia Hebraica, dele pegar a regra de Amenemope e praticamente inseri-la ali no meio dos ditos de sabedoria de Provérbios, né? E realmente ninguém ia lá processar o compilador final de Provérbios por causa disso. E isso sempre, quando é reescrito, ele sempre parece autêntico, né? Eles buscavam outras formas para dar a ideia de autoridade e autenticidade dos textos, principalmente buscar o passado também, com uma utilização de figuras que são icônicas dentro desse sistema cultural religioso, né? Então, se eu colocasse lá um texto, né, eu tivesse na Judéia do primeiro século, eu escrevesse um texto e falar, ó, esse aqui é o texto do Mattioli. Todo mundo ia ler e falar, pô, quem que é esse porcaria desse Mattioli aí, né? Quem que é esse Vitor? Mas quando eu terminava, se eu terminasse de escrever esse texto, escrevesse ao final, né, ó, esse texto foi escrito por Moisés. O impacto é outro, né? Claro, Então, isso claro. dá a ideia de autoridade, o que é muito importante para a antiguidade, principalmente para essa antiguidade oriental. Tá? Perfeito. E aí, nesse período específico do judaísmo do Segundo Templo, a partir de Esdras, e que configura o período dessa comunidade, se é que é uma comunidade mesmo ali em Qumran, mas acho que a gente Isso. vai falar das regras comunitárias, acho que isso vai ficar um pouco mais claro, né? Sim. Mas o que está acontecendo ali é que começa a haver uma profusão de textos desse tipo, que hoje a gente vai chamar de pseudepígrafos, mas o surgimento de uma série de textos desse tipo, inclusive alheios aos manuscritos do Mar Morto, né? A gente tem toda a literatura apocalíptica ali do Segundo Templo vai surgir dessa forma, documentos como o Quarto Esdras, Primeiro Enoque, esse tipo de coisa, né? Positivo. Né? E isso vai ser bastante revelador. Tá? Inclusive, assim, esse conhecimento, Vitor, ele afeta muito as nossas compreensões agora. Né? Então, é aí que os manuscritos do Mar Morto, particularmente os de Qumran, eles trazem um impacto para o conhecimento das nossas sociedades, né? Sobre tudo que nós acreditamos e como as coisas se configuraram e podem, talvez, ser repensadas hoje, né? Mas eu estava falando para você acerca desses gêneros e tal, da questão da autoridade, e ali entre os manuscritos, Vitor, nós vamos ter gêneros diferentes, né? Como salmos, textos litúrgicos, textos normativos, né? E esses textos poéticos, muitos deles representando um estilo bíblico mesmo, né? Outros não, outros vão ser bastante autênticos, né? Como aquela sessão, talvez você já tenha visto, né? São os Pecharim, né? Os Pecharim são comentários, então há um líder espiritual ali que ele é dotado de uma autoridade que a comunidade concede a ele, tá? Esse cara, alguns vão confundir ele com um protótipo de Jesus, né? Algum líder espiritual, e ele tinha um poder para fazer a interpretação. Então, possivelmente ele pegava trechos bíblicos e fazia uma interpretação desses trechos à luz do que eles estavam vivenciando, né? Então, eu desconheço esse gênero na Bíblia, né? E se a gente pode chamar, eu acredito que sim, já tive essa discussão com outros colegas,
o gênero de códigos penais, né? Perfeito. Nós temos códigos penais, três grandes códigos penais na Torá, né, em Êxodo, Levítico e Deuteronômio, o Código da Santidade, o Código Deuteronômico, que somam aquelas 600 e tantas leis para além do Decálogo, né, para além dos 10 mandamentos. E nós vamos ter isso entre os manuscritos, né, só que ele é bem localizado, ele acaba se tornando, ele se divide entre um código normativo que busca dar resposta para a sociedade, mas também existem normas ali, e talvez essas sejam mesmo as principais, né, que são específicas para o grupo, né, para o grupo, se é que esse grupo de fato tentou ser um novo Israel, né, ele tinha que se organizar em torno de alguma coisa, né, então esse código, ele é uma espécie de apêndice, né, porque os caras que vão redigir isso aí, eles acreditavam nos livros da Torá, eles tão acreditavam que ao lado dos textos que eles elaboraram para eles têm praticamente todos os livros, né, da Torá ao lado deles, certo? Sim. Inclusive mais, alguns que não vão entrar na Bíblia judaica, tá? Bom, ali em Qumran, Vitor, nós vamos ter mais de 900 textos, certo? Então, são também muitos fragmentos, né? Infelizmente a gente fala manuscritos, mas dá uma ideia sempre de um livro completo, um rolo completo, Uhum. mas grande parte deles vão estar em estado fragmentado, né? Mas a gente sabe, graças ao conteúdo, que ele não pertence a um outro texto que já foi encontrado e tal. Então, acredita-se ali que eles compõem pouco mais de 900 textos, que é uma quantidade muito grande. Se você pegar nesse período, né, nós praticamente não temos uma literatura, uma documentação que sobreviveu da antiguidade e chegou até nós, certo? Uhum. E ali, de repente, você encontra, né, essa série de textos num lugar bem improvável, e isso vai ser muito bacana, porque a gente tem ali alguns textos judaicos daquele período, né? Eu, por exemplo, uso muito a Mishnah nas minhas pesquisas, mas ela é uma série de textos que vão ser alinhados, isso vai estar pronto no século II depois de Cristo, ou até III, Uhum. mas retratam esse período aí dos dias de Jesus de Nazaré. Nós temos também uma fonte inestimável, que são os escritos de Flávio Joséfo, né? Perfeito. Mas, e os evangelhos, né? Que eles Claro. são o finalzinho dos manuscritos do Mar Morto, é contemporâneo aos primeiros textos, né? Se você Sim. pegar a primeira epístola aos Tessalonicenses, que é o texto mais antigo do Novo Testamento, dos escritos cristãos, ela data de 51. Em 51, se essa comunidade, se foi de fato uma comunidade que esteve ali, e ela esteve sob a autoridade dos manuscritos de Qumran, eles foram contemporâneos, tá? Perfeito. E isso é também muito significativo, tá? O que vai gerar uma série de discussões que já já eu vou pontuar alguma coisinha aqui para vocês. Agora, falando especificamente do que você se dedicou mais a pesquisar, uma coisa que eu queria entender, a gente pode falar numa comunidade específica de Qumran, quando a gente fala das regras comunitárias, desses códigos penais, quando a gente fala especificamente do documento de Damasco, ou das regras em geral que a gente encontra ali, a gente pode falar nesse pedaço onde esses rolos foram encontrados de uma comunidade de Qumran, e a relevância disso. Certo. Eu estou anotando aqui. O que você está se referindo, né, é um grande problema, né, desde possivelmente a segunda década posterior à descoberta dos manuscritos,
que se refere ao posicionamento desses textos, né? Se esse posicionamento, né, deles, onde essa descoberta ela foi feita, se isso condiz com o posicionamento geográfico de uma ou mais comunidades há 2.000 anos atrás. Sim. Você entende? Então, esse é o problema, né? Então, por exemplo, esse documento de Damasco ao qual você se referiu, uma cópia dele foi encontrada em uma guenizá do Cairo. Isso no século XIX, né? Eu acho que é final do século XIX, por um pesquisador judeu, né? E esse texto estava lá. Então, veja, se eu encontro esse texto lá, significaria necessariamente que houve uma comunidade ali, né? Então, isso é um problema muito sério. E aí, alguns arqueólogos batem muito nessa tecla. O fato de esses textos terem sido encontrados em Qumran não significa necessariamente que ali, naquele espaço, houve uma comunidade religiosa, tá? Eu vou falar para você, antes de conhecer o lugar, eu também defendia, como outros colegas, outros poucos colegas aqui no Brasil, né? Nós temos poucos pesquisadores brasileiros que lidam com esses temas, né? Mas antes de conhecer ali, eu também defendia que ali viveu uma comunidade religiosa e que era muito óbvio ela ter escondido os textos em cavernas que são muito próximas, né? Algumas cavernas são a poucas dezenas de metros, tá? Mas quando você chega lá, você olha aquilo e não precisa ter muito conhecimento em arqueologia, você diz que aquilo não tem muito a ver com uma comunidade religiosa. Então, aí o debate simplesmente se inicia, porque vão dizer que alguns, né, de que esse local ele foi reaproveitado, né? Por exemplo, tem uma torre ali, aquela torre é própria de uma guarnição militar. Havia uma área de estábulos para criação de cavalo. Então, o que alguns pesquisadores dizem é que esse lugar ele foi até o período asmoneu uma guarnição militar, né? E quando ele deixou de ter esse sentido, possivelmente entre o século I ou ainda no século II, final do século II, ele se torna um centro produtor de cerâmicas. Tá? Mas, ao mesmo tempo, Vitor e colegas, eu falo para vocês que é muito difícil você falar que aqueles textos também não tenham sido dali, né? Que eles tenham sido tirados da Biblioteca de Jerusalém, como é um grande historiador lá dos Estados Unidos, né? Grande historiador mais lá também, né? No que se refere aos manuscritos também, posicionando ele aí academicamente. O Norman Golbe, em que ele defende ferrenhamente que esses textos foram trazidos para esse lugar antes da destruição de Jerusalém, entende? Então, havia uma biblioteca em Jerusalém, tá? E esses textos eles foram retirados de lá para evitar que eles fossem destruídos, certo? A minha perspectiva como diletante, mero leitor dos documentos, professor, é que o conteúdo deles sugere uma comunidade em algum lugar, ainda que não ali. O conteúdo dos documentos sugere uma determinada vida comunitária que parece diferir do que seria a vida urbana de Jerusalém. Pelo menos é o que suscita aos meus olhos quando eu leio, e eu me sinto um pouco incapaz de imaginar como aquele documento pertenceria a Jerusalém e teria simplesmente sido levado para um outro lugar. Ainda que eu possa aceitar que não seja original aquela comunidade daquele lugar específico. Justamente, não, você foi no ponto aí, né? Mas indo ao ponto, você problematizou Qumran, né? Você problematizou aquele espaço necessariamente. Só para te falar, né? De acordo com as minhas contas, nós temos aí 99% dos historiadores, seja desses centros acadêmicos, Estados Unidos, Europa e Israel, e da periferia, né? Desculpa a palavra, né? Mas a gente acaba usando a palavra
porque a gente não é centro produtor no que se refere a esse tema, dos historiadores, tá? Eles acreditam que houve uma comunidade religiosa e esse lugar que é narrado na regra da comunidade, que é narrado no documento de Damasco, ele é ali, ele é Qumran, certo? Tá. Já os arqueólogos, você vai ter uma divisão muito Entendi. grande, tá? Então, 50% dos arqueólogos acreditam nisso, que ali houve uma comunidade religiosa. Outros 50% não acreditam, de acordo com evidências materiais, que ali tenha residido uma comunidade religiosa. Inclusive, há um arqueólogo que morreu, eu tentei contato com ele recentemente, Yuval Peleg, né? Ele faleceu recentemente. Ele escreve num texto dele que o governo daquele período era um governo extremamente autoritário, né? Que ele não permitiria que naquela região houvesse uma comunidade ocupando um lugar que pertenceria ao Estado. Não faria sentido, né? E ainda é uma comunidade, e isso a gente sabe pelos documentos, ela é de linhagem sacerdotal. E se ela é de linhagem sacerdotal e está ali, ela é contra essa linhagem sacerdotal do templo. Ela Perfeito. havia sido banida. Então, não teria como, tá? Então, às vezes, Vitor, eu juro, eu faço de tudo para fugir desse assunto. Para fugir, tá? É sério. É sério, a alternativa que eu tenho recorrido, né? Porque eu olhei tudo lá e eu passei várias vezes e eu subi, fui ter aqueles momentos de reflexão, subi nas montanhas e ficava olhando, né? Eu falei, caramba, mas não parece mesmo ter tanto sentido, né? Embora nós temos uma fonte que ela se presume direta, né? Que é Plínio Velho, na sua obra História Natural, ele escreve direta porque ela aponta. Ele diz que naquele lugar viveram essênios. Daí a costumeira associação da comunidade de Qumran com os essênios, né? Sim, sim. E que, né, é o que eu chamo, né, eu até hoje não vi ninguém chamar, mas eu costumo fazer isso, né, é o que eu chamo de tríade de Qumran. É a associação do grupo religioso, os essênios, Uhum. do local Qumran e dos manuscritos, né? Ou seja, com essa tríade, você envolve tudo. E aí, como eu falei para você, esses arqueólogos, né, parte desses arqueólogos, eles são bastante contra. Às vezes eu vou ler os debates deles lá, nossa, esses debates são muito inflamados, né? Esse arqueólogo que eu falei agora há pouco, a pesquisa dele durou 11 anos no lugar. E para ele não tem como ter tido uma comunidade religiosa ali, né? Agora, os textos foram encontrados lá, tá? E isso traz um nó no nosso cérebro e a gente ainda não conseguiu criar Resolver. um conceito, uma metodologia, né, que seja bom unir aí. Inclusive, eu escrevi um texto sobre isso, publiquei no ano passado na revista Heródoto, né, que parece ser um problema disciplinar. A história, como ela é muito focada no material literário, e a arqueologia, como é muito focada, né, no artefato, elas acabam carregando Sim. a pesquisa ali sobre Qumran para lados diferentes, e isso faz com que arqueólogos e historiadores não mantenham muito diálogo. Tá? Perfeito. Na era da interdisciplinaridade, isso é um negócio bastante interessante. Isso mesmo, na era da interdisciplinaridade. Né? Que, aliás, eu acho que é um dos pontos que faz com que essa descoberta recente agora, não por causa de Qumran especificamente, mas por causa da interdisciplinaridade, se torne um negócio interessante, porque me parece que é o tipo de descoberta que obriga todo mundo a conversar junto de novo. Essa da semana passada em Israel, você tem material não documental, você tem o sexto que você mencionou, Isso. e você tem material documental ali também, né? Documental textual Textual. e documental material. Material, isso. Isso, né? Então, existe isso, mas assim,
Do ponto de vista, nós tivemos uma última descoberta que promoveu alguma celeuma em 2017, justamente quando a descoberta completou 70 anos dos manuscritos de Qumran. Em 2017, teve uma descoberta que alguns começaram a chamar aquilo de 12ª caverna de Qumran, né? E outros pesquisadores, arqueólogos, falaram, não é uma caverna nova, né? Isso não pertence a Qumran, né? Àquela coleção. Então, isso gerou alguma celeuma, e agora nós tivemos essa descoberta, né? Pouco tempo atrás, terminaram uma escavação lá, né? E do ponto de vista do complemento, né, de conteúdos, essa descoberta ela não é muito significante, tá? O material que está ali, ele está bem fragmentado e ele é muito pequeno, é muito pouca coisa. Então, não se compara às proporções das descobertas que foram feitas na década de 40, 50 e início de 60, lá em Qumran, por exemplo. Não dá para comparar, certo? Então, o problema com fragmentos, ele é muito sério, porque, veja, é papiro, né? Sim. Se, por um lado, isso facilitou muito a vida deles lá, ao invés de andar com um tablet de argila, né? Eles andavam com um papiro, isso foi muito bom, mas em alguns lugares, quando eles ficaram, em alguns lugares que ficaram desguarnecidos, ou seja, não ficaram fora de jarros, né, eles não sobreviveram, né? Veja, são mais de 2.000 anos, né? Então, não é pouco tempo, não dá para exigir isso do papiro, né? Então, o que eu estou dizendo aqui não é muito, né, otimista, sei lá, né, não é uma coisa para ser considerado sem importância, mas agregando ao conjunto, a contribuição é ínfima, tá? Só diz assim, que eles estiveram lá, né, e que cópias desses textos circularam pela região, que é uma coisa que a gente já sabia. Já sabia. Tá? Já sabia. Você entendeu? Os documentos não textuais ali são um pouco mais interessantes, talvez, né? Principalmente por Talvez, causa da né? idade deles, né? Eu vi em algum lugar, eu acho que era 8 ou 10 mil anos desse sexto, né? Então, isso é muito bacana, é o período ali em que está havendo as propostas de sedentarização por comunidades que estão vivendo na região do Levante, né? Entre Egito, os rios Tigre e Eufrates, né? Na Mesopotâmia, passando ali pelo Jordão, e isso é muito significativo. A gente vai ter a cidade dita mais antiga do mundo, com 10 mil anos de idade, ali pertinho, na cabeça, né? Ao norte do Mar Morto, um pouquinho mais para cima ainda, que é a cidade de Jericó, né? Então, isso aponta ali para uma ocupação extensa, né, dessa região, tá? Mas isso é outro departamento, né? É outro departamento. Quem vai trabalhar com isso aí são os pré-historiadores, e na verdade não a gente que é historiador. Né? Sim. Professor, olha, eu agradeço bastante. Eu acho que do ponto de vista de panorama, é uma das coisas assim mais legais que eu já vi sendo feito sobre manuscritos do Mar Morto, viu? Valeu bastante a pena. Eu queria deixar para quem está nos assistindo o seu site. Então, é Por manuscritos do Mar favor. Morto.com, né? Não é .com. .com.br, certo? Isso, é só .com. .com. Então, se você botar o BR, você vai errar, não vai achar o site. Isso. Manuscritos.com, né? Lá eu encontro o seu livro, professor? Sim, esse livro aqui, ele eu penso, tá? Eu acho que isso não é só propaganda, não. Eu penso que ele é bastante especial porque ele foi um projeto, né, que envolveu os pesquisadores brasileiros que a gente tem aqui. Então, nós temos 3 pesquisadores brasileiros que eu acho que são referência, né? O professor Edson, da Universidade Metodista de São Paulo, uma figura incrível, que trabalha com Bíblia também, e a professora Clarice Ferreira,
né? Ela fez o doutorado dela sobre os manuscritos do Mar Morto também, aí na USP, né? Uhum. E eu fiz o meu mestrado e doutorado na Unesp, né? Então, eu encabecei aí um projeto, né? Chamei esses colegas para trabalhar junto comigo e chamei outros colegas de países diferentes que são referências na pesquisa, um do Chile, outro de Malta, um arqueólogo, tem um capítulo sobre arqueologia em Qumran que é incrível, né? E a grande referência, eu acho, que é esse trabalho do professor Florentino Garcia Martinez, que você vai encontrar lá em um dos capítulos, né? E isso foi lançado pouco tempo atrás, quer dizer, pouco tempo não, poucos anos já. No final de 2017, eu fiz o lançamento aí em São Paulo, né? Em homenagem aos 70 anos da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Então, nós tivemos vários países, lá em Israel, na Bélgica, na França, nos Estados Unidos, esses pesquisadores se uniram para fazer, né, uma rememoração aos 70 anos da descoberta, e aqui no Brasil, quem teve à frente desse projeto foi eu e meus colegas, né? E é um trabalho, ao mesmo tempo que profundo, ele pode ser lido por qualquer um, tá? Então não tem esse problema, a gente arranca fora essa linguagem extremamente acadêmica, pesada, para se tornar um material acessível, preocupado bastante com a questão do ensino para essas pessoas que merecem saber um pouquinho sobre essa riqueza que são os manuscritos, tá? Então entra lá no site, né? A gente está Perfeito, fazendo um perfeito. preço especial para quem quiser levar esse livro. Maravilha, maravilha. Uma ótima sugestão para se aprofundar e saber um pouco mais do tema. Para finalizar, última coisa, você falou em 3 pesquisadores aqui no Brasil, a gente sabe que a coisa, quando a gente fala de pesquisa aqui no Brasil, existem campos que são mais difíceis da gente conseguir estudar. A pessoa que se interessa por esse tipo de tema, o cara está no seu mestrado em história, ou mesmo está na graduação, de repente está assistindo a gente. Existe um caminho específico para essa pessoa percorrer, que ela possa se aventurar para fazer a pesquisa? Como que ela, qual que é o melhor caminho para ela se enveredar? Certo. Deixa eu só fazer um apontamento aqui para não ser injusto com outros colegas, né? Esses 3 nomes aos quais eu me referi são esses que já publicaram com alguma frequência, tá? E eu sei que teve 2 jovens colegas que me chamaram para escrever recentemente, eu não consegui contribuir com eles devido ao trabalho na universidade, mas eles também são o que eu chamo de qumranistas, né? Então, qumranistas são esses pesquisadores que se dedicaram exclusivamente aos estudos dos manuscritos de Qumran, entendeu? Então, por favor, né, eu não quero que ninguém assista isso aqui e brigue comigo depois, tá? É uma questão de fazer justiça aqui. Mas sobre isso, o Vitor, a dificuldade que nós temos é a dificuldade que qualquer jovem que está numa pós-graduação vai ter quando trabalhar com um assunto, né, que é um objeto de pesquisa não de uma academia brasileira, mas de uma academia mundial, né? Perfeito. Então, você tem os manuscritos hoje disponíveis, entendeu? Eles, por exemplo, em 2017, o meu orientador lá em Israel, Adolfo Reutemann, né, ele estava participando de um projeto com o Google, em que eles estavam escaneando todos os manuscritos disponíveis lá no Eichal HaSefer, né, o Santuário do Livro, lá em Jerusalém, onde estão os mais bem conservados manuscritos, né? Então, houve um projeto do Google com o governo israelense de escanear isso. A resolução é muito mais fácil você enxergar o texto ali, escaneado pelo Google, do que o texto original. Então, assim, em tese, você não precisa sair do Brasil mais. Não precisa. Há uma questão que deve ser entendida, que se junta a isso, né? Que para alguns outros não. A chamada barreira idiomática.
Então, se você tem problemas com o idioma, isso vai gerar uma pesquisa mais limitada, porque você vai ficar muito preso ao que foi produzido por o que foi traduzido aqui no Brasil, ou às vezes foi produzido por pesquisadores brasileiros, mas que não se encaixam dentro dessa categoria que eu chamei de curanistas. Tá? Então, a professora Clarice, por exemplo, ela tem um trabalho incrivelmente original, certo? Professor Edson também, um trabalho mais introdutório, mas de uma qualidade incrível, né? Então, mas a maioria não é assim, né? Para você escrever uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, você precisa de algo mais. Então, tem que ter, tem que romper esse limite do idioma. Eu tenho um problema desse com uma aluna minha, uma orientanda, em que ela é uma orientanda bolsista e trabalha com um período do Egito Ramessida, né? Ou seja, ela está tendo dificuldades porque a gente não tem trabalhos que tratam sobre violência e propaganda no Egito Ramessida. A gente não tem isso em português, né? Então, é um problema para todas as áreas, eu quero dizer isso para você. Talvez, né, eu penso que sim, um estágio realizado em Israel acaba completando, né, essa necessidade que você tem. Então, há vários pesquisadores lá, eles se dispõem, né, embora o judeu seja um pouco complicado, você vai ter que pedir 77 vezes para ele, né, mas na 78ª ele aceita você, certo? Então, você pode tentar chegar lá e realizar esse trabalho com uma co-orientação de um pesquisador de lá, certo? Mas que há possibilidade, há, tá? Isso, não há nenhum motivo para desistir, ou para não começar, né? Maravilha. Professor, mais uma vez, obrigado. É muito gostoso conversar contigo. Obrigado pela extensão do papo, maior do que eu Pois imaginei. eu estou olhando aqui, rapaz. Olha isso. Obrigado pela extensão do papo. E eu já fico aqui ansioso por próximas conversas. Depois a gente continua aquela outra conversa nossa sobre canal do YouTube. E eu estou sempre à Tá sua certo. disposição também, viu? Muito obrigado ao público que ouviu a gente aqui do início ao fim, ou pelo menos alguma parcela, né? Eu agradeço a você por ter interesse por essa coisa magnífica que nos enriquece tanto, né? Que é saber um pouco da nossa história, a história das religiões e da religiosidade que a gente mantém aqui ainda, né? Uma coisa é devedora à outra. E eu só falo para você que talvez essa seja a oportunidade para você aprofundar um pouquinho mais ainda nos seus estudos, tá bom? Tá certo. E você que nos assiste, toda quinta-feira nós temos Destaque ABC2, sempre trazendo um assunto do mundo acadêmico, e não perca, porque na próxima tem mais. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau.